Então, nós estamos retornando ao terceiro bloco do nosso programa Ideias em Debate, em que nós estamos discutindo o movimento empresarial no Piauí e reservamos esse terceiro bloco para discutir ideias de progresso para o Piauí, que não são ideias propriamente nem dos debatedores, nem minhas, mas ideias que surgiram espontaneamente do meio empresarial. No final do último bloco, o Francisco disse que queria fazer um pequeno acréscimo a uma questão que eu havia falado sobre a redução da máquina do Estado, se eu não me engano. Pode falar. Bom, é o seguinte, nesse curso de Direito que eu fiz, que acabei com 69 anos, em 2016... Muito bacana. Uma coisa que eu pude perceber é que a juventude toda, ela quer um emprego público. Então, isso vai contra essa situação que você mencionou, da pessoa reduzir a máquina do Estado. A pessoa toda está ligada em que o emprego público, você trabalha pouco, tem segurança, e o salário, às vezes, é superior ao salário da iniciativa privada. Mas, Chico, veja bem, eu vou te Bora, cortar para a gente discutir, porque é o seguinte, eu penso assim, qual é o tamanho da população do Piauí? São 3 milhões de 3 habitantes. milhões e 300. Então, quantos funcionários públicos o Piauí tem? Quantos, Gilberto? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Então, é justo que 3 milhões se sacrifiquem por 100 mil? Essa proporção, evidentemente, que não é justa, concorda? Claro. Nós estamos falando de 300 para 1, se eu estiver acertando aqui nas contas. Não, 30 para 1. Né? Então, 30 cidadãos têm que manter um. Não é justo. Então, assim, e uma outra questão é o seguinte, se você investir, digamos que um X de valor para gerar um emprego na iniciativa privada, esse mesmo emprego na iniciativa pública custa 3 vezes mais. Certo. E o Piauí é um estado pobre, ele não pode estar rasgando dinheiro. Ezequias, a observação se prende mais ao fato de que nós temos que trabalhar lá no âmago da questão. Entendi. Nós temos que ir lá na juventude, nós temos que plantar a ideia de que esse modelo está exaurido. O Estado não suporta mais. O Gilberto pode concordar também. Poxa, então agora eu fiquei tranquilo, porque o meu guru está pensando igual a mim, eu já estava com medo. O Estado não suporta mais esse tipo de coisa, mas nós temos que plantar isso lá na infância, lá na criança. O principal problema disso chama-se educação. Foi como a Coreia conseguiu se desenvolver depois de sair de uma guerra. E a Coreia não era o Japão já tinha uma estrutura razoável. A Alemanha também já tinha uma estrutura razoável. Mas a Coreia começou com a educação. Então nós temos que... E nós aqui temos muitas coisas a tratar com relação à educação. Por exemplo, você olha na avaliação das escolas, em 30 escolas, nos 30 primeiros lugares, o Piauí tem 6 escolas particulares. 6. O Dom Barreto e mais o Lerote, não sei o quê, o Colégio Diocesano das Irmãs e alguns outros por aí. Santa Maria Gorete, tem muitos colégios. Então, em 30 nós temos 6. Por que não podemos passar isso por ensino público? Claro que podemos. Podemos, e é curioso, Chico, porque, veja bem, enquanto nós temos algumas das melhores escolas particulares do ensino médio no Piauí, a classificação do segundo grau do Piauí, que é uma função do Estado, do governo estadual, em termos de Brasil, é que, se eu não me engano, nós somos o 4º pior. Né? Ora, então, é uma situação totalmente inversa. Eu não tenho eu tenho orgulho, Ezequiel, de ter estudado no Liceu Piauiense, que naquela época era uma das melhores escolas também, daqui. Né, Gilberto? Gilberto estudou no Liceu, ginásio. Gilberto também. Ginásio. Eu estudei o ginásio, o primeiro ano científico, depois eu fui para o Rio de Janeiro. Mas o Liceu ainda hoje podia ser transformado numa escola de excelência. Outras escolas daqui, que depois eram aqueles pré-mens, que também eram escolas que hoje eles estão analisando a questão de colocar a criança o dia inteiro na escola, que eu acho que é uma coisa muito interessante, mas nós temos outros depoimentos com relação a isso, que é, por exemplo, nós somos muito bem-sucedidos na Olimpíada Brasileira da Matemática, de Química e de outras coisas, então nós temos demonstração de que nós somos capazes de colocar esse andor no ombro e levar isso para adiante. Eu ouço com muito orgulho isso que você está dizendo, porque, inclusive, no programa da semana passada, isso foi colocado. E foi, inclusive, dito que o professor Marcílio, que foi um visionário, um cara muito importante, ele trouxe esse conceito para a gente.
Aquele conceito daquele cantor americano, Sammy Davis Jr., que era um cara baixinho, feio, pretinho, nariz quebrado, cego de um olho, e ele escreveu um livro dizendo Yes, I can, quer dizer, sim, eu posso. Então o professor Marcílio fez um colégio aqui no Piauí, de professores piauienses, não trouxe ninguém de fora, com alunos piauienses, dentro da nossa cultura, e conseguiu mostrar esse sucesso. Então ele disse, sim, nós podemos, nós temos essa capacidade, né? É um troço muito bacana. E é isso que você está dizendo. Agora, eu já fui lá na escola Augustinho Brandão. Sabe onde é? Não. É em Cocal dos Alves. Não vou falar muito. Cocal dos Alves. Lá foi onde se ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Então, quem era lá? Um professor que tinha lá, eu não sei se era Ribamar, não sei, mas eu ia lá, só conhecia a escola, passei a tarde todinha. Que aí vieram pai de aluno, professor. Uma empolgação, né? Foi aquela empolgação. Então, lá você vê que aquela semente ali pode ser transportada para vários lugares. Você pode fazer, não é preciso você deslanchar no estado todo, você pode fazer projeto piloto e, inclusive, contar com o empresariado para isso. Está na época da gente, o empresário, perguntar o que a gente também pode fazer, como é que a gente pode se doar para melhorar o estado. Como é que a gente pode se doar? E não, eu só não aceito uma coisa, vamos pedir um subsídio, não é comigo. Eu acho que o empresário tem que ter, o estado tem que não atrapalhar, já está de bom tamanho. Se o estado não atrapalhar, já está de bom tamanho. E a redução da máquina seria uma das coisas de você melhorar o imposto, melhorar o que chega. Porque hoje o estado não tem capacidade de investimento, está recorrendo, inclusive, a empréstimo, não é isso, Gilberto? Porque não tem capacidade de investimento. Por quê? Porque todo o recurso que o Estado arrecada, ele gasta com custeio. Isso não é razoável. Gilberto, na sequência, foram colocadas algumas questões e tal, sobre questões ambientais, sociais, e que são importantes para o Piauí, para ele não vai desenvolver só fazendo estrada, só fazendo indústria, precisa também a sociedade se desenvolver junto, se educar, ter saúde, né? Isso tudo foi colocado. Mas na questão propriamente do progresso do Piauí foi colocado muita questão da infraestrutura necessária, certo? Por exemplo, foi colocada a questão da importância da Transcerrados, né? Muito bom. A importância da duplicação das estradas que saem de Teresina. Foi colocado a questão não só da Transcerrado, mas das espinhas de peixe, que são as estradas que levariam a soja até a Transcerrado. Algumas ligações importantes. Mas foi também colocado, Gilberto, uma coisa que você participou muito dessa discussão, que foi a questão do CLIA. Ou seja, se nós não temos aqui um porto marítimo, nós podíamos ter uma unidade aduaneira em Teresina, e isso era uma coisa simples, fácil de fazer, e já se passaram 12 anos e nada foi feito. Você quer comentar um pouco sobre isso? Exatamente. O CLIA, que seria o Centro Logístico Industrial Aduaneiro... Que é o Porto Seco, né? É o Porto Seco, com uma diferença, porque no CLIA você pode ter indústrias dentro do próprio CLIA, certo? Coisa que não acontece no Porto Seco. No Porto Seco é só uma zona de desembaraçamento de importação e exportação. Então o CLIA é mais do que o Porto Seco? É mais do que o Porto Seco, porque você pode criar uma indústria dentro do CLIA e todos os insumos que você recebe chegam sem impostos, sem nada. Então isso facilita muito a vida do empresário, né, do industrial. O CLIA nosso ainda está em... Não, o CLIA, na verdade, até hoje, o Congresso Nacional não regulamentou a criação desses CLIAs. Então não é uma questão local. Eles deixaram de licenciar Porto Seco, né, e nunca concluíram avançaram a legislação. A votação do CLIA. Né? Então, qual é o problema para o Piauí com relação a isso? Todos os produtos que nós consumimos importados, eles geralmente são internalizados no Brasil através do Ceará, do Maranhão, do Pernambuco, São Paulo, e os impostos ficam lá. Nós perdemos os impostos referentes a esses... O Estado não se beneficia disso. Né? Então, o grande problema é esse. Para você ter uma ideia, em 2007,
nós fizemos a primeira missão empresarial Piauí-China, né? Que nós organizamos, foi a Associação Industrial, juntamente com o SEBRAE, nós organizamos essa missão empresarial. E, naquela época, o comércio bilateral Piauí e China era apenas 7 milhões de dólares. Era uma coisa ínfima. No ano seguinte, graças a essa iniciativa da Associação Industrial, do SEBRAE, aumentou para 80 milhões o comércio bilateral Piauí e China. Só uma indústria de metalúrgica do Piauí importou 46 milhões de dólares de metais da China, né? Então, depois disso, nós fizemos mais 5 missões empresariais à China, todas com muito sucesso. Hoje, o Piauí tem um comércio exterior da ordem de 800 milhões de dólares, né? Que praticamente quase não havia até então, né? Naquela época não havia, principalmente com a China, era ínfimo o comércio bilateral. Aí nós chegamos numa questão. Tem algumas questões de projetos estruturantes do Piauí que são, vamos dizer assim, ponto pacífico. Todo mundo é favorável a Transcerrado, todo mundo é favorável à duplicação dessas saídas de Terezinha, que alguém, por exemplo, está sendo feito. Sim, isso foi proposto há 10 anos atrás, está sendo feito há 12 anos atrás, está sendo feito com muito atraso, né? Mas todo mundo é favorável. Se era favorável, se foi colocado a privatização da empresa de energia, não porque o privado fosse melhor, mas pelas condições políticas que hoje está praticamente impossível você gerir uma empresa pública. Elas são fadadas a fracassar pelas condições de política que envolvem, mas são pontos comuns. Agora, tem outras questões que são polêmicas. Por exemplo, a questão de o Piauí ter que ter um porto, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu falo assim, porque as pessoas pensam que ter um porto é uma coisa barata, e ter um porto é uma coisa aí da faixa de bilhões de reais. Eu acho que nós somos muito bem atendidos pelo Porto de Itaqui e pelo Pecém, aqui do lado, né? 2 portos imensos, muito próximos aqui do Piauí, né? E totalmente desnecessário. O que é importante para a gente isso, seria um CLIA, que era o antigo Porto Seco, né? Para você poder importar e exportar diretamente do Estado. Porque imagine vocês que uma empresa de alta tecnologia quisesse se instalar no Piauí. Como é que ele ia fazer para importar seus insumos? Teria que ter um escritório em Fortaleza para, a partir de lá, comandar todo esse processo de importação e exportação. Não é viável um negócio desse tipo, certo? E teria que fazer o despacho aduaneiro lá, né? Exatamente. Então, isso impede que nós tenhamos empresas de ponta aqui no Piauí. Chico, uma outra questão polêmica e que também eu quero dar essa opinião sobre o porto também. Eu acho que nós temos muitas prioridades que antecedem essa construção do porto. Nós estamos com 42 anos, pelo data que você apresentou, que a gente trata de negócio de porto. E continuando do mesmo jeito. Às vezes investindo um monte de recursos lá que podiam ser investidos em outra situação, inclusive na educação. Então, eu acho que a gente, hoje a ferrovia transnordestina, ela está ligando ali o Eliseu Martins ao Porto de Suape e ao Porto do Pecém. E vai ter um ramal que vai ligar a ferrovia Norte-Sul. Então, esse caminho da soja e o caminho dos grãos vão ficar bem atendidos de ferrovia. Então, não há necessidade de ter um porto, porque um porto normalmente, antigamente ainda era assim, o porto era tudo administrado pelo Estado, pelo governo, federal, estadual, sei lá. Mas agora sim, nós estamos começando a fazer as concessões e a gente já observa uma redução significativa de preço. E navegabilidade do Parnaíba? Seria uma coisa melhor do que o porto. Agora, a navegabilidade, Ezequias, só tem sentido se realmente tivesse o porto, que aí você vai até aqui, para trazer aqui para Teresina, as distâncias são pequenas. E
mas o investimento talvez seja menor do que você fazer uma ferrovia. E do que rodovia, isso aí nem se fala. Então, eu acho que a navegabilidade do Parnaíba é uma coisa que com pouco recurso você conseguiria fazer. Pouco recurso. Inclusive, dá um aspecto turístico também para isso. Em muitos lugares você fazendo no Egito mesmo, você entra num barco lá, anda no Rio Nilo, passa 2, 3 dias ali, só curtindo o turismo, que é uma das coisas, eu acho que a gente devia agora focar também naquilo que o Piauí tem de potencial. Quais são os pontos potenciais do Piauí, Gilberto? Eu acho que, por exemplo, o agronegócio é um dos principais. Mas deixa eu voltar um pouquinho para essa questão da navegabilidade do Parnaíba e a questão do porto. Duas questões que a gente... Agora, eu também acho fundamentais. Eu, pessoalmente, fui menino ribeirinho e, como já não sou novo, eu acompanhei um pouco dessa questão do transporte no Parnaíba. E eu quero dizer para você que essas histórias que se contam não são muito verdadeiras, não. A carga que se transportava pelo Parnaíba, no auge da navegação do Parnaíba, era irrisória em termos de hoje. Era uma balsa daquela levava 7, 8, no máximo 15 toneladas de babaçu, trazia farinha. E isso é um caminhão 3/4, isso é irrelevante hoje, porque o rio sempre foi muito raso. E esse transporte só havia no inverno. Tá? No verão, o rio Parnaíba sempre foi assoreado. Então, é só um aspecto, uma pimenta, porque essa é uma discussão que nós não vamos resolver aqui, é uma questão da sociedade do Piauí que tem que resolver. Com relação à questão do porto, Gilberto, a gente esqueceu de mencionar que existe um projeto do Valdeci Cavalcante de fazer lá um porto, uma marina. Sim, isso aí é uma coisa, uma ideia brilhante e muito interessante para ser discutida, né? Bem, agora, voltando aqui para outros assuntos. Chico, que outras ideias a gente teria para o progresso do Piauí? Antes de passar, eu só queria citar que um professor, um economista eminente que esteve aqui nesse programa, disse assim que os piauienses gostam de criar projetos irreais que eles não vão cumprir e que passam a vida prometendo que vão fazer. Então a gente cria como se fosse um Don Quixote de La Mancha, cria um moinho de vento para a gente ficar discutindo ele. É o caso do porto, navegabilidade do Parnaíba e alguns outros aí. Eu só estou citando, relembrando essa citação. Mas não vamos ficar nessa discussão, porque isso é uma discussão muito mais profunda e não somos nós que vamos resolver isso. Estamos apenas expressando nossa opinião. Que outras ideias teria-se para o Piauí com relação à mineração, com relação à energia, você que é um expert? Aqui, por exemplo, hoje no Piauí, o principal foco do desenvolvimento devia ser estimular ao máximo o agronegócio. Tanto que já está bem desenvolvido lá no sul, como o que está desenvolvido aqui no norte também está se desenvolvendo. E além disso, nós temos o quê? Teresina é um centro aqui distante, uma capital aqui distante de todas as outras. Então, se desenvolver centro de distribuição aqui. Isso aqui era interessante fazer. Teresina é um polo de comércio, é um polo de médico, é um polo de educação muito bom, onde os outros estados vêm às vezes se abastecer e vêm estudar aqui. Tanto aqui como em Parnaíba hoje já tem bastante escola. Pois é, então você tem o agronegócio e a industrialização agroindústria, né? A agroindústria, né? Transformar em vez de agronegócio em agroindústria, né? Gerar maior valor agregado. Esse seria um ponto importante, né? E tem muitas outras coisas. Tem os minérios... Energia renovável, que hoje no Piauí é um dos melhores estados para energia solar. Temos energia eólica. Temos um potencial para o norte, que agora é que a soja também está subindo, descendo o Parnaíba, né? E também temos a cana, né? Então temos uma série de outras possibilidades. Temos a possibilidade de termos mineração. Mineração, né? Na região de Paulistana tem uma mina de ferro que é uma das maiores do mundo. Então nós temos que reunir esforços no sentido de tentar explorar isso, não deixar isso como reserva de mercado para o futuro, para Vale do Rio Doce, para quem quer que seja. Esse programa tem um defeito terrível, é que quando a discussão está ficando boa, sabe, Gilberto, quando a coisa começa a pegar fogo, alguém manda uma mensagem, está acabando o tempo. Então, isso mesmo, mas faz parte. Nós ficamos até um pouco frustrados, mas não podemos passar o dia todo, temos um tempo, né, de TV. Então nós vamos encerrar. São questões que não se encerram nunca, é o debate
de quem somos, para onde vamos, é o debate do nosso Estado. Nós estamos apenas suscitando ele, né? E queria agradecer muito a participação de vocês dois, essa discussão rica que houve aqui, informações importantes, e passo para vocês, peço que vocês se despeçam aí rapidinho. Eu agradeço a oportunidade e estamos sempre abertos aqui a participar de alguma coisa ser construtiva. Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade que o Ezequias nos deu de trazer aqui esse debate com essas ideias sobre o futuro e o desenvolvimento do Estado. Isso. E vamos em frente, né? Ninguém tem o domínio, a concessão do amor ao Piauí, mas com certeza os piauienses têm e nós fazemos parte desse grupo que deseja o melhor do Piauí. Nem sempre nós concordamos com todo mundo, mas nós queremos o progresso do Piauí. E nós o que esperamos é um pouco que as autoridades não atrapalhem, que disse o Chico, com muito brilho, que não atrapalhem, que permitam, que deixem que o Piauí cresça. Para isso é preciso ter um Estado menor com capacidade de investir e gerar infraestrutura para que o progresso aconteça. Bem, agradeço a paciência de todos, uma boa noite a vocês, muito obrigado.